A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Auxiliadora Mussi, com o tema Deixai vir a mim os pequeninos, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos ouvintes, volvamos neste momento nosso pensamento a Jesus, pedindo-lhe bênção e ajuda, luz e entendimento no estudo de hoje. Que Ele possa fortalecer a nossa disposição íntima e edificar a nossa paz. Trouxemos para a reflexão de hoje os itens de 1 a 5 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixai vir a mim os pequeninos. O momento histórico deste ensinamento está no Sermão do Monte, proferido por Jesus há 2000 anos. O ambiente no qual Jesus viveu fazia parte do grande Império Romano. O jugo romano, porém, pesava de modo especial sobre a Palestina, ao contrário dos outros povos. O discurso de Jesus era como que um grito de alerta contra esse poderio. Em cada um de seus ensinamentos, não perdia a oportunidade de realçar esse tipo de autoridade externa, principalmente na pobreza com que deixava o povo palestino. Em Mateus capítulo 10, versículos de 13 a 16, encontramos essa passagem. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Interessante como já ao tempo de Jesus, muitos sabiam da necessidade das crianças serem tocadas. O que impressiona é que naquela época também havia tentativa de impedimento, o querer estabelecer-se regras ou proibições. Ao que se percebe no texto evangélico, as crianças não estavam necessariamente enfermas, simplesmente foram trazidas até Jesus e colocadas ao seu redor. Foi solicitado ao mestre que impusesse suas mãos sobre elas. Jesus as abençoou, transmitindo-lhe os fluidos que cada uma necessitava, e aproveitou a oportunidade para dizer a todos que é imprescindível termos na alma aquele tipo de pureza. Jesus não disse categoricamente que basta ser criança para ter lugar no reino de Deus, mas sim os que possuem a pureza de coração e a humildade que caracterizam todas as crianças. Para Deus não existe espíritos eleitos nem espíritos condenados. Todos somos encarados sob o mesmo prisma, o mesmo olhar de amor e paternidade. A doutrina espírita nos ensina que somos seres de muitas épocas, todos nós já vivemos muitas vidas, todos indistintamente fomos criados simples e ignorantes, e que através da reencarnação vamos nos depurando, que vamos conquistando a pureza de coração. A reencarnação é o meio para atingirmos a harmonia de pensamento e igualdade, pois o nosso destino é a angelitude onde gozaremos a verdadeira felicidade. A infância é o tempo mais bonito que o espírito passa como encarnado. É o período de repouso durante o qual está esquecido de suas tribulações do passado. O esquecimento do passado é dádiva divina que nos permite começar sempre do zero. É a bênção do recomeço, nova oportunidade de progresso e que não está irrestrito só às crianças. Nós também, os adultos, podemos recomeçar mudando nossas atitudes. Vejamos o que nos diz Chico Xavier. O esquecimento do passado na reencarnação pode ser interpretado como sendo o processo de anestesia que Deus nos concedeu, através da ciência médica, para sermos cirurgiados com o mínimo de dor na eliminação dos nossos defeitos e débitos de vidas passadas. Essa reflexão é de grande importância. Chico nos faz pensar
que a reencarnação equivale a um processo cirúrgico onde nosso objetivo é eliminar em nós mesmos os nódulos que estejam dificultando a nossa felicidade. As imperfeições morais nos impedem de termos alegrias e paz em nossa vida. Quanto mais nos aperfeiçoamos moralmente, mais felizes nos tornamos. Nosso planeta poderia ser comparado a um grande hospital de enfermidades espirituais. Poucos são os que se colocam na condição de enfermos e aceitam o tratamento que a vida nos oferece pelas provas e expiações. São bisturis cortando o orgulho, o egoísmo e a arrogância, causas de todas as nossas aflições. Reencarnar é recomeçar. Deus nos oportuniza outra vez papel e lápis para escrevermos um novo roteiro. E Ele faz isso anestesiando parcialmente nossa consciência, para que, egoístas como fomos, não nos lembremos de quanto mal causamos e de quanto mal nos causaram. Sem esse anestésico, nós não suportaríamos o peso dessas tristes lembranças, não suportaríamos conviver com aqueles que no passado nos fizeram sofrer. Ao nos aplicar esse anestésico, ou seja, com o esquecimento do passado, Deus está a nos dizer que não importa o que nós fomos em outras vivências, importa agora o que podemos ser nessa atual experiência. Não importa se no passado fomos reis, rainhas ou plebeus. Importa hoje o que faremos de bom com as posições sociais em que renascemos. Não nos preocupemos com os possíveis personagens que vivenciamos em outras vidas. Se isso fosse importante, Deus nos faria lembrar. Não perguntemos o que fomos, perguntemos o que temos sido. Coloquemos nossa atenção apenas nas tendências que trazemos do passado, que nos levará a uma vida de muitas bênçãos. Em seu berço, em suas travessuras, em suas perguntas, quando começa a falar em tudo, a criança é o símbolo da inocência. Sob o carinho e direção dos pais, prepara-se para enfrentar as lutas que a aguardam. Deus coloca o filho sob a tutela dos pais para dirigi-los na senda do bem. Nossos filhos não nascem como aparelhos elétricos acompanhados por um manual de instruções. Cada criança é um universo único que, ao nascer, já possui um passado, e até mesmo os gêmeos univitelinos são criaturas totalmente distintas moralmente uma das outras. Somente as características físicas são herdáveis. O amor deve ser o fundamento de toda a educação infantil. Com violência e tirania, só obteremos a submissão cega, que os farão indivíduos tímidos, revoltados e infelizes. Se a criança espera e precisa da afetividade da mãe, ficará ressentida da falta da autoridade do pai. Ela gosta sem perceber da autoridade do pai. Quando essa autoridade não se manifesta, o seu equilíbrio emocional é afetado. A força moral dos pais e o exemplo dos mesmos é imprescindível na educação das crianças. Criar nossos filhos livres e responsáveis requer de nossa parte renúncia, sacrifício e vontade de aprender. Como disse André Luiz, quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. A criança que não é amada não tem condições de amar. A maioria dos nossos prisioneiros desajustados foram criaturas que não receberam amor e carinho de seus pais. Crianças que destroem brinquedos, objetos domésticos, estragam paredes, matam animais e plantas e explodem em birra, a menor contrariedade, devem ser corrigidas com pulso e autoridade pelos pais. Bonita lição foi ocorrida em um supermercado. A jovem mãe tinha cerca de 27 anos e o menino uns 2. Ele se mostrava birrento, teimoso e violento. Ela, forte, serena e irredutível.
O local era uma prateleira de supermercado recheada de chocolates. O menino parecia uma fera. Queria porque queria 5. Ela, firme, dizia que ele poderia levar apenas 1. Foi uma aula de maternidade. O menino gritava, chorava tão forte e doído que parecia estar apanhando. Batia os pés, rolava no chão, ameaçava derrubar a prateleira toda. Tudo inútil, sem usar de violência física ou erguer a voz, a mãe o obrigava a escolher. Ou leva um só ou não leva nenhum, vai ter de escolher. A voz não era de quem tem raiva, era de quem guarda a certeza do que está fazendo. Mais ou menos 15 espectadores observavam o acontecimento, aglomerando-se no corredor do supermercado. Foram 10 minutos dolorosos, no final dos quais o pequeno aceitou sua derrota. Os gritos e os pontapés foram diminuindo. Por fim, ele parou com a manha, aceitou a mão da mãe e saiu do supermercado com sua única barra de chocolate. O resto ficou lá na prateleira. Perdeu o supermercado. Venceu a mãe. Venceu a educação. Desde que o mundo é mundo, crianças querem porque querem certas coisas. Muitos pais cedem, ou para não enfrentar o incômodo da birra, ou porque temem os olhares de eventual desaprovação de quem os observa. Os que não educam seus filhos os verão sofrer na vida, fazer sofrer a outros e perder a chance de progresso. São fabulosos os pais que proíbem sem raiva e dão o necessário sem dar demais. A nossa sociedade tem mentalidade de supermercado, oferece 1000 prateleiras com tentações e incita os imaturos a consumir mais do que precisam. Por isso mesmo são dignos de aplauso os casais que educam seus filhos para não consumir demais, a fazer escolhas, a crescer, a amadurecer. Grande parte das mães acha que o filho deve ser independente, que aprenda a se virar, que saiba se defender. Muitas vezes observamos uma proteção excessiva que causa desconforto. Mantemos nossos filhos distantes de nossa convivência no dia a dia. Buscamos poupá-los das pequenas frustrações que podem ter, por exemplo, quando perdem no jogo de regras ou no picar de uma fruta. Não percebemos que, agindo assim, evitamos todo o aprendizado que o lidar com esses desafios podem ajudar a construir. Muitas vezes evitamos que nossos filhos percebam que feridas podem ser curadas, que erros são humanos e podem ser reparados, que a organização dos brinquedos e do seu quarto, além de ser importante para o cuidado e a participação no espaço familiar, pode ser o início do perceber-se capaz de assumir responsabilidades. E por que fazemos o que fazemos? Quando é que olhamos nos olhos, ouvimos com o coração, conversamos, orientamos ou brincamos com nossos filhos? Quando é que estamos inteiros e nos permitimos estar presentes, sentindo prazer na companhia de nossos filhos? Quando é que nos sentimos preparados para apoiá-los a desenvolver suas potencialidades e lidar com suas fragilidades? Ao olharmos para os nossos pais, para a caminhada que percorremos através de nossa história, temos a oportunidade de nos conhecermos, de percebermos nossas forças e nossas possibilidades, bem como os desafios que fomos capazes de enfrentar. Assim entendemos que podemos olhar também para a nossa contribuição, o nosso modo de apoiar os voos de nossos filhos. Enquanto os pais assistiam ao show musical, acomodados no grande salão do Bebe Teatro, um menino de apenas 10 anos estava no banheiro aprontando.
Ele socou vários rolos de papel higiênico nos vasos sanitários, entupiu os ralos do chão e das pias com o mesmo papel picadinho e saiu deixando todas as torneiras abertas. Em breve tempo, a água invadiu todo o espaço que dava acesso aos sanitários, surpreendendo o público e funcionários na saída do show. O menino, como qualquer criança da sua idade, ainda não tem noção exata nem maturidade para muitas situações, embora as crianças dessa idade saibam bem o que é certo e o que é errado. Mas o episódio do banheiro, ainda que sendo uma aventura irresponsável, com evidentes prejuízos, é também uma explosão de agressão às dificuldades próprias dos embates da idade, nos confrontos com os colegas da mesma faixa etária. Essas crises e reações internas não estão apenas na infância, mas também na idade adulta. Quantos adultos que agem como crianças mimadas? Os pais, percebendo tais dificuldades, a ajuda e o apoio precisam aparecer para não piorar a situação. O diálogo, a presença carinhosa ao invés de punitiva, o exemplo de companheirismo e compreensão e as orientações de pais e educadores e até mesmo a terapia psicológica são de grande valia para alterar o quadro. A frequência ao templo religioso com as práticas próprias de cada religião e mesmo a prece em casa são recursos preciosos para acalmar esses impulsos desagradáveis que ocorrem com nossas crianças. E claro, a mudança para melhor no comportamento dos adultos. Pais e educadores não podem ignorar tais ocorrências. As crianças trazem consigo seus traumas e dificuldades e precisam de orientação e ajuda dos adultos. Como ignorar isso? Por omissão desse quadro é que estamos tendo tantos adultos e jovens desequilibrados, promovendo tantas tragédias no cotidiano da vida humana. É pela nossa indiferença em casa também que muitos de nossos jovens adentram o perigoso caminho das drogas e se deixam arrastar pela violência. Existem, é claro, outras causas e também não podemos generalizar, mas os filhos precisam do carinho dos pais e seus educadores. E o grande desafio é que esse carinho não pode ser castrador e nem liberal demais. O equilíbrio entre os dois pontos é o grande desafio para os pais. Falar para eles dessa tenridade, da bondade de Deus para conosco, do respeito aos animais, ao patrimônio público, aos mais velhos, às instituições, aos professores. Ensinar-lhes a orar, falar-lhes diretamente ao coração, com exemplos do Evangelho do Cristo, é vacina certa e indicada que evita o adulto ou o jovem desequilibrado dos anos futuros. Essa semeadura prudente evita o egoísmo feroz que caracteriza a sociedade moderna, geradora de tanta violência e desrespeito ou indiferença para com a vida. A gratidão, a alegria de viver, a honestidade, a coragem, a determinação e a fé são valores que os pais e educadores nunca devem desistir de transmitir às novas gerações. Basta pensar que nunca esquecemos as lições de honestidade que recebemos de nossos pais. Nunca esqueceremos os exemplos de dignidade, perseverança e trabalho que semearam no ambiente doméstico e da fé ardente que nos transmitiram. Isso faz o adulto consciente. As bagagens do adulto se formam na infância, sob influência direta do adulto. Estejamos, pois, atentos com o nosso dever de educar. O Espiritismo, através da evangelização, vem cuidando de levar os pequeninos ao Mestre, fazendo-os aprender as lições da Boa Nova. É importante que não encontre obstáculos na despreparação evangélica dos pais,
para evitar que a criança ouça luminosos conceitos de espiritualidade e moral nos centros e veja e sinta dentro de casa, no próprio lar, atitudes inadequadas de egoísmo e torpeza. Não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas, ou nas igrejas ou nos templos. É necessário que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis. A primeira escola é o lar. E o lar evangelizado dá à criança, grava-lhe na consciência as firmes noções do cristianismo sentido e vivido, e imprimindo-lhe no caráter os elementos fundamentais da educação. Frequentando as aulas de evangelização, a criança aprende a se expressar de maneira conveniente, enquanto que em casa observa ela palavrões e gírias maliciosas e xingamentos. Se o lar é uma escola, a primeira escola, e se os pais representam para os filhos como primeiros educadores, o que há de melhor sob o ponto de vista de cultura e respeito, experiência e autoridade? Evidentemente, a criança será inclinada entre os pais que proferem palavrões e grosserias. Com os pais, a criança dorme, levanta-se, faz refeições e convive diuturnamente. O convívio da criança na aula de evangelho com os instrutores verifica-se uma vez por semana, durante 1 hora. Contribuir para que os pequeninos possam ir a Jesus mediante o aprendizado evangélico representa o nosso esforço de levar a Jesus os pais, preparando-os para a missão da paternidade ou da maternidade. A sabedoria popular nos informa que o exemplo deve vir de cima. A violência tem sido um dos mais lamentáveis e terríveis problemas que a sociedade atual enfrenta. Religiosos, pedagogos, mestres e sociólogos são unânimes em afirmar que a falência familiar é causada pela violência adquirida da má educação de nossos filhos. Pão, vestimenta e instrução são importantes. No entanto, mais importante que tudo isso é a educação moral, baseada em nossos exemplos, no encaminhamento bem cedo de nossos filhos às aulas de evangelização e também no aprendizado adquirido nos cultos evangélicos semanais. Se observarmos o mundo atual em que vivemos, notaremos que ele não está carente de homens bons, educados, dentro dos padrões dos quais Jesus nos ensinou. Ensinemos nossos filhos a amar aos outros e não apenas a si mesmos, procurando combater o orgulho e o egoísmo, que são as causas do mal, para que no futuro possam amar a todos indistintamente. Esmurrar, bater, gritar, de nada servirão. Violência gera violência. Por isso, os meios corretivos devem ser baseados no bom senso do diálogo e da amizade. Nossos filhos são mais receptivos à palavra amiga que à brutalidade das agressões verbais ou corporais. Concluímos que a pureza de coração deve ser o principal alvo de quem quer se elevar espiritualmente. Assemelhando-nos à criança inocente, sem defesas, teremos maiores possibilidades de nos conhecer, como também o nosso próximo. As crianças são espíritos em evolução, muitas vezes até mais velhos que seus próprios pais, ora mais sábios, ora mais ignorantes, enfim, todos na trilha do progresso. Somos seres a nos organizar em uma vida melhor, aprender uns com os outros, e no futuro nos será cobrado o que fizermos para a melhora daqueles que nos foram confiados como filhos. Devemos ter a consciência tranquila que fizemos o melhor até se tornarem adultos e assumirem suas próprias escolhas. Quando Jesus diz que o reino dos céus
pertence aos que se lhes assemelham, se refere à doçura, à humildade e à fragilidade que apresentam nessa fase, justamente para a conquista do afeto de seus pais, onde muitas vezes podem ter sido grandes inimigos no passado. Sem dúvida, o amor será sempre o melhor remédio. Obrigada pela atenção, queridos ouvintes. Que Jesus, nosso guia e modelo, possa nos envolver com seu amor agora e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.